Muito bem, hora de oração, excelente dia para você. Como é que você está hoje? Deus te abençoe rica e poderosamente, começando esta semana, uma segunda-feira abençoada, esses 3 últimos dias do mês de agosto. Aliás, esses 3 últimos dias, dos últimos 7 dias, nós estamos jejuando e orando e consagrando as nossas vidas, porque creio há tempo ainda para liberações, para testemunhos e milagres. Aliás, ontem ouvimos diversos testemunhos na igreja com muita alegria e que você possa participar também desse propósito. Dá uma olhadinha nessa playlist, eu vou colocar adiante, eu vou enviar aqui pelo WhatsApp, sobre esse assunto que temos falado, sobre o futuro, aquilo que são as preocupações, as ansiedades, ministrando esses itens que são muito importantes e colocando sobre a nossa vida uma palavra profética daquilo que o Senhor prometeu e é fiel para cumprir. Amém? E hoje nós chegamos ao Salmo 137. Salmo 137, que é um salmo muito curioso, porque ele fala a ótica das pessoas que foram levadas como sequestradas ou como cativas para a Babilônia, no tempo do cativeiro babilônico, onde Jerusalém havia sido sitiada por mais de 3 anos por Nabucodonosor. Reis entraram e saíram naquele período, e por fim Jerusalém, provavelmente em torno do ano 587 a.C., foi destruída. Então o Salmo 137 é a palavra das pessoas que foram levadas para a Babilônia, daquele remanescente de Israel, que depois dos 70 anos daquele cativeiro, aqueles que desejaram e que estavam ainda vivos, eles voltariam para Jerusalém com Esdras para a reconstrução dos muros e depois com Neemias para a restauração, com Esdras para a reconstrução do templo e com Neemias para a restauração do muro, né? Então é muito importante, muito interessante este salmo. Veja só. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Vejam, quando eles chegaram na Babilônia, eles lamentavam, eles choravam, eles iam ao pó realmente da sua amargura e da sua angústia, diante daquele desprezo, diante daquele opróbrio, diante daquela derrota que haviam sofrido e obviamente sua alma amargurava. E diante daqueles rios da Babilônia, eles choravam e eles se assentavam e eles choravam das lembranças, da saudade do templo de Sião e de Jerusalém. Depois do versículo 2, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativo nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Olha o que acontecia, as pessoas que eram nativas da Babilônia, de suas cidades, olhavam para os israelitas, para o pessoal judeu de Jerusalém, aqueles que eram cantores e músicos, e eles penduravam suas harpas, como se dissessem, aqui não há motivo de louvor e de adoração. Mas aquelas pessoas oriundas daquela terra pediam que eles cantassem os cânticos de Sião, que eles alegrassem a eles de alguma maneira, mas não havia como eles então encontrarem alento para a sua alma. Você perceba como é importante essa mensagem desse salmo, diante de pessoas que estavam lá cativas e que estavam diante daquele remorso de lembranças, penduraram literalmente as chuteiras, as harpas nas árvores, e estavam pedindo a eles para que eles cantassem. Como tirar forças da fraqueza? Como tirar lições das derrotas? Como superar, suplantar tal amargura? E conviver com esses remorsos, com essas lembranças, percebe? Há uma lição tremenda nesse salmo sobre a nossa vida. Continuando. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Como vamos adorar ao Senhor nesse lugar? Como se Deus não fosse receber o louvor e a adoração. Mas no fundo, queridos, isso nos ensina que a marca da mágoa, da tristeza, da frustração de derrotas que tenham sido impostas pela vida ou pelos pecados, pelas fraquezas, pela ingenuidade, pela meninice de alguém, pode fazer com que ela observe o momento ou o local que se encontra a sua vida atualmente e dizer, não há motivo para louvar a Deus. Não há motivo. Como vamos levantar, entoar louvores ao Senhor em terra estranha? Versículo 5. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se persegue a minha mão que se resseque a minha mão direita.
Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois dizem, arrasai, arrasai-a, até aos fundamentos. Eles não tinham um cântico de louvor, o que eles diziam é, Senhor, eu quero viver seco, seque-se a minha mão, seque-se o meu interior, a minha língua se colhe no meu paladar, se eu me esquecer de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. A grandeza de Deus que foi construída naquele templo suntuoso e a manifestação do próprio poder de Deus naquele templo. Templos gloriosos e grandiosos de Deus. Então este povo lamentava e tinha esse zelo e esse amor por Jerusalém, por aquilo que representava o templo de Jerusalém, por essa obra tão grandiosa que Deus havia realizado. Eles então não deixam de denunciar os inimigos que haviam traído Israel, traído os reis de Jerusalém e se aliado com a Babilônia, com Edom e outros povos. E ele então mostra que eles se alegravam, mas que eles haveriam de ter o seu juízo também, e ele viria. E por fim o versículo 9 diz, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra, falando sobre os inimigos, o julgamento de Deus sobre eles. Queridos, essa é uma lição tremenda de Deus, para que nós possamos valorizar aquilo que Deus nos dá, para que nós possamos realmente amar a casa do Senhor e a sua obra, que nós possamos viver em comunhão, que nós possamos nos desvencilhar de todos os males. Nós saímos do cativeiro, então não volte para o cativeiro. Jesus levou cativo o cativeiro, que essa obra se confirme na tua vida, em cura, em libertação, em santificação, em um ânimo poderoso para você se renovar em atitudes de fé e em esperança diante do Senhor nesses últimos dias do mês de agosto. Nesse mês de setembro que vai entrar nessa próxima quinta-feira e começando esse dia, que essa palavra e a minha oração por mim e por você, que nós sejamos incansáveis em glorificar ao Deus que se manifestou em Jerusalém e que hoje, através do seu Espírito em Cristo Jesus, se manifesta através de nós, onde nós estivermos. Seja louvor, honra e glória ao Senhor, e seja em qual momento você esteja da tua vida, em nome de Jesus. O poder do Senhor nosso Deus é maior, porque Ele te amou primeiro e o inimigo chegou atrasado, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Deixe nos comentários o teu pedido de oração, em nome de Jesus, e acompanhe esses dias aqui pelo canal a bênção e a palavra do Senhor, a intercessão pela tua vida, pela tua família, em nome de Jesus. Deus abençoe.